O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é o romance fundador do realismo brasileiro, considerado um dos melhores livros da história da literatura brasileira. A obra influenciou direta ou indiretamente diversos escritores no Brasil e no mundo. Dividida em 160 capítulos intitulados O narrador é um defunto chamado Brás Cubas. A obra começa com a seguinte dedicatória: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças essas memórias póstumas. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881. Foi produzido em um momento de grandes mudanças sociais no mundo e no Brasil. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial produziram durante o século XVIII e XIX a ascensão da burguesia e um forte êxodo rural, constituindo cidades cada vez maiores e mais tecnológicas. No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro passou por intensa modernização após a chegada da família real, em 1808, e a independência do país em 1822. Cada vez mais populosa, a cidade encheu-se de comerciantes, burocratas, funcionários públicos e outros diversos tipos sociais, que passaram a figurar nas obras de Machado de Assis. A população pobre, composta por escravos e ex-escravos, também ocupou as cidades e as primeiras favelas do Brasil, e já era percebida no centro do Rio de Janeiro. De personagens da obra, temos o Brás Cubas, que é o protagonista da história e o narrador, a Virgília, que é filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas, o conselheiro Dutra, que é político e pai de Virgília, Lobo Neves, político e esposo de Virgília, a Sabina, que é irmã de Brás Cubas, o Cotrim, que é marido de Sabina, Nhá Loló, sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas, Luiz Dutra, que é primo de Virgília, Dona Plácida, que é empregada de Virgília, Quincas Borba, que é o amigo de infância de Brás Cubas, Marcela, que é a prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas, Dona Eusébia, que é a amiga da família de Brás Cubas, Eugênia, que é a filha de Dona Eusébia, e o Prudêncio, que é o escravo de Brás Cubas. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias após ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e enterro, onde aparecem 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas com emplastro, um medicamento que contém um grande potencial de cura. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com o seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como um menino aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás, que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo por quem se apaixona. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar com Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito. Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgília, que encobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a polícia e, mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe oferece certos status, no mundo onde a aparência era o mais louvável.